Cleidson está com a palavra, e peço só para você se apresentar, assim, brevemente, Uhum. e pode A gente tem que iniciar. a gente tem que aceitar a gravação também? Aqui Tá apareceu para escrito? mim que já está gravando. Acho que deu Isso. certo. Então tá. Então já está gravando, porque é isso que eu estou vendo aqui também. Pedro, quando você me liberar, a gente começa a falar. Aparece apenas uma mensagem. Não, beleza, mas está todo mundo vendo e ouvindo o Cleidson, né? E vendo a apresentação. Eu estou vendo aqui. Acho que está tudo ok. Espera só um pouquinho. Tudo ok. Então, Cleidson, pode começar, por favor. Eu vou travar meu Esse áudio barulho de aqui. fundo... Ah, tá. Oi, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Cleidson Cavalcante. Eu sou pesquisador e colaborador do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, em especial com o grupo de eletroconvulsoterapia. Nós temos uma história de aproximadamente 20 anos em tecnologia da informação em saúde e aplicações em telemedicina. Nos últimos 2 ou 3 anos, eu retornei ao HC, tenho contribuído com o IPQ e também com o INCOR na área de tecnologia da informação e também biosensores, mais especificamente biosensores. Hoje nós vamos falar um pouco sobre telemedicina e telepsiquiatria. Vou passar aqui para a nossa apresentação. Né? Eu dividi o tema em 2 categorias, a primeira, telemedicina, e a segunda, telepsiquiatria, para que a gente possa ter uma visão um pouco mais panorâmica e um pouco mais de fundamentação do que é a telemedicina, a telesaúde, e qual é o viés que segue para a ramificação da telepsiquiatria, e especificamente nós termos uma ideia, uma projeção a partir desses fundamentos de para onde a telepsiquiatria deve seguir. Né? Em termos de fundamentação, embora no final de 2019 nós tenhamos tido uma nova resolução do CFM, essa foi embargada e a que prevalece ainda de 2002, que de toda forma a ideia geral do que é telemedicina ainda vigora como está, né? O importante, inclusive, dessa definição do CFM é que ele coloca que telemedicina é a utilização de metodologias interativas de comunicação visual e de dados. Não necessariamente ele diz, nessa definição, que tem que ser algo remoto, ou seja, em 2 lugares diferentes, né? Que para 2002 é até uma ideia bastante contemporânea, bastante avançada, porque à época a telemedicina sempre tinha muito mais o conceito de resolver o quê? O problema da distância entre 2 pontos, da oferta de assistência, de educação e de saúde em 2 pontos distantes geograficamente. Esse conceito mudou bastante porque, por uma questão de evolução tecnológica, né, tendo em mente principalmente o ingresso do telefone, dos smartphones a partir de 2008, 2010, e a popularização das tecnologias, né, assim como aplicativos de comunicação embarcados nos sistemas de mobilidade. Então, o que acontece é que essa ideia da distância, ela perdeu um pouco de importância frente a outras possibilidades que tecnologias de comunicação audiovisual e de dados em geral podem trazer. E também porque as prioridades da área da saúde, em específico, no que diz respeito ao que precisa ser melhorado, do ponto de vista da assistência, da educação e da pesquisa, se ramificaram para outros segmentos, que é o que nós vamos discutir logo adiante.
previamente é importante colocar algumas definições. Lá em 2011, o Ministério da Saúde, a partir de uma discussão com várias entidades, tanto governamentais como acadêmicas, construiu algumas definições do que é a telemedicina, do que é a telesaúde e quais são os seus serviços principais, né? Fazendo um parênteses, o título dessa apresentação é Telepsiquiatria, porém, é só esse título é muito mais para facilitar o entendimento, né? Mas nós entendemos, por exemplo, que os cuidados em saúde mental trazem, na verdade, a participação de vários profissionais de áreas diferentes. Psiquiatra, neurologista, psicólogos, enfermeiras, e assim tem que ser, inclusive tendo em vista o princípio já fundamentado desde a década de 80, que é a interconsulta, um cuidado mais amplo no entendimento do paciente, por vários profissionais. Essa ideia mais ampla nasceu junto com a telemedicina, quando nós construímos essa definição lá em 2005, 2008, 2011, e entende-se que telemedicina é algo que envolve apenas profissionais médicos, e telesaúde envolve todos os profissionais da área da saúde, né? Dentre as definições de serviços, a gente ressalta a teleconsultoria, que nada mais é que o apoio de um dado profissional, de um dado grupo de profissionais em saúde, a outro grupo de profissionais de saúde numa certa questão, para esclarecer uma certa dúvida, que pode ser uma dúvida clínica, pode ser uma dúvida de serviço, de gestão e etc. Ok? Aspecto importante, que é um aspecto, inclusive, de base tecnológica, síncrono e assíncrono. Síncrono é quando essa colaboração desses dois profissionais, dos dois grupos de profissionais, ou mais de dois, ela acontece de forma simultânea, ou seja, dois ou mais pontos interagem remotamente ao mesmo tempo. Normalmente, esse tipo de interação acontece por vídeo, com predominância para discussão em vídeo, áudio e com apoio do chat, né? Eventualmente trocam alguns documentos. E a forma assíncrona. A forma assíncrona é um pouco menos frequente que a forma offline. Eu posto uma dúvida hoje e amanhã um outro colega venha me ajudar a resolver essa dúvida. O segundo tipo de serviço classificado foi o telediagnóstico. O telediagnóstico consiste em oferecer o entendimento de um especialista sobre um determinado dado ou conjunto de dados para definir se existe uma patologia, se é evidenciado um achado e qual é esse achado e que indica uma dada patologia ou aproximação dele. Isso é telediagnóstico. Todavia, após 2011, nós que trabalhamos com telemedicina, das várias academias envolvidas, das universidades envolvidas, entendemos, pela experiência, que existe uma segmentação no telediagnóstico. Existe o telediagnóstico em si, que a partir do conjunto de informações você chega a algo conclusivo ou um encaminhamento de investigação, e também existe a parte anterior ao telediagnóstico, ao telelaudo. O telelaudo é quando simplesmente existe a aquisição de um dado, vamos dar um exemplo aqui, eletroencefalograma. Fez a aquisição do traçado do eletroencefalograma e um sistema de telelaudo recebeu esse traçado e enviou esse traçado para algum neurologista avaliar se existe algum achado e qual o achado que é, se existir. O que o neurologista fará é simplesmente dar um laudo sobre aquele achado. Ele não vai completar o processo diagnóstico referindo-se a esse achado.
ele corresponde a uma dada doença, ou aquela doença, ou coisa do tipo. Ele simplesmente vai descrever o achado. Se nós estivéssemos falando de eletrocardiograma, por exemplo, no máximo ele faria aqui, houve um achado de supra-ST. É isso que ele vai dizer, nada além disso. Ele não vai dizer por quê, nem como, nem qual é a consequência desse supra-ST. Tá? Nesse ponto aqui, vale ressaltar o seguinte, a maior parte dos telelaudos e telediagnósticos ocorrem de forma assíncrona, em uma rotina de ganho de escala, ou seja, são realizados milhares, milhões de aquisição de dados, de eletrocardiograma, de raio-x, de tomografia, de ressonância e etc. Hoje, no Brasil, acontece milhões, e esses dados são enviados para servidores, e os servidores acham os especialistas que dão um laudo. Eles dão um laudo no mesmo momento, de forma síncrona? Não. Eles dão na medida da prioridade e da fila de entrada desses dados para ele, né? Portanto, basicamente, maior parte dos telelaudos e telediagnósticos são assíncronos. Ocorrem de forma síncrona? Sim, numa emergência ou, eventualmente, numa discussão de caso em que precisa de mais um especialista, e aí, neste caso, geralmente, eles comparam mais de um tipo ou modalidade de dado, né, para fazer uma discussão. Mas a maior parte dos casos é um procedimento assíncrono. Mais do que isso, telelaudo acaba sendo o maior volume de procedimentos que acontece na telesaúde como um todo. Por uma questão inclusive, porque ele acaba fazendo a triagem da base da demanda assistencial. Antes que esse paciente vá a um especialista, ou mesmo um generalista, quando existe a implementação de uma logística de telemedicina que se baseia no matriciamento assistencial, ou seja, eu quero identificar se aqueles 100% de que foram feitos, eletrocardiogramas foram feitos na cidade de Tupã, por exemplo, qual deles tem achado? Qual deles vale a pena eu encaminhar para o médico generalista ou para o médico cardiologista? Então, ele pega o universo demandante inteiro e, a partir do laudo, ele segmenta se ou não haverá necessidade de um próximo encaminhamento. E, por último, o último serviço é a segunda opinião formativa, que mas é que são respostas sistematizadas mediante uma consulta ou revisão de uma base bibliográfica ou base de evidências científicas. Em geral, ocorre da seguinte maneira. Um dado serviço, ele recebe uma série de dúvidas, essas dúvidas são sistematizadas, colocadas em hierarquia, agrupamentos, e a partir daí, o especialista faz uma verificação, a consulta, bases científicas, etc., e responde às pessoas que fizeram essa consulta, né? Em geral, essa resposta não é síncrona, muito pelo contrário, ela é sistematizada. Nesse caso, com o passar do tempo, nós acrescentamos até um item, que seria o serviço 3A, que diz respeito à constituição de bibliotecas multimídia. Isso tem ocorrido naturalmente, tanto no serviço privado, mas principalmente no serviço público acadêmico, que a partir de uma quantidade imensa de dúvidas e de soluções de dúvidas, criou-se naturalmente, quase de forma orgânica, grandes bibliotecas de discussão de caso. E essas bibliotecas, as discussões de caso, foram organizadas de forma taxonômica, ou têm sido organizadas de forma taxonômica. Ou seja, é uma biblioteca baseada em uma demanda real da ponta assistencial, e que essa demanda real, às vezes com dados reais, ela é filtrada, melhorada e organizada de forma a se tornar útil para toda a coletividade acadêmica e assistencial.
Importante a gente ter, para que a gente tenha uma inferência, ou estabeleça inferência sobre a aceleração do processo de implantação de sistemas diferentes de telemedicina e telesaúde, nós olharmos para o passado, né? Na década de 90, se nós procurássemos pelo termo telemedicine, no máximo nós encontraríamos cerca de 10 registros, quase nada. Já em 2002, chegava a quase 1.000 registros. Em 2016, no Medline, a gente estava encontrando mais de 20.000 resultados. Então, a partir disso, a gente tem uma ideia da curva de aceleração de publicações científicas, de publicações industriais, do ponto de vista de tecnologias, tanto de software quanto de hardware. E pensemos aqui, nos últimos 4, 5 anos, em hardwares para aquisição de dados fisiológicos e um encaminhamento para uma indústria de wearable. Importante observar como é que a telemedicina, a telesaúde, ela se instalou no Brasil. Curiosamente, né, a partir do ano 2000, a própria academia, as próprias universidades de várias localidades do Brasil, paralelamente, individualmente, começaram a se organizar e produzir o seu próprio serviço de interação remota. Inicialmente para a educação, quase em paralelo para assistência também, algo que aconteceu de forma espontânea. Tem grandes expoentes nesse sentido, como a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Federal de Santa Catarina, dentre outros. Tá? Eu destaquei a Universidade Federal de Santa Catarina e Minas Gerais, em específico, até pela escala que eles alcançaram em termos de interseccionar tecnologias e processos que nasceram dentro das universidades, e que começaram a operar em conjunto com a assistência e com a assistência do governo do Estado, dessas respectivas universidades. Né? No caso de Santa Catarina, o governo do Estado de Santa Catarina, a Secretaria de Saúde, e o mesmo aconteceu em Minas Gerais, assim como outras vieram fazer o mesmo processo, mas essas duas começaram primeiro em uma escala bastante razoável. Em seguida, lá em 2007, a gente teve o quê? A gente teve uma participação muito forte, em ingresso do Ministério de Ciência e Tecnologia, através da RNP, que inaugurou a RUT, a Rede Universitária de Telemedicina. O que acontece com a RUT? A RUT trouxe o quê? A interconectividade de praticamente todos os hospitais universitários do país, com infraestrutura local para praticar a telemedicina, telesaúde, seja para ensino, para assistência, como para educação. Esse projeto, que a essa altura não é mais projeto, ele se tornou praticamente um programa da RNP, ele fez com que não só houvesse conectividade dentro dos hospitais universitários, mas que, em paralelo, também houvesse o fomento das redes metropolitanas de alta velocidade, internet de alta velocidade, que ligavam boa parte das instalações públicas de ensino e saúde das redes, dos núcleos metropolitanos. Isso contribuiu muito em termos de infraestrutura para que esses núcleos criados pela RUT se expandissem localmente, com seus, não só dentro das universidades federais, onde tem os HUs, mas em parceria com os serviços locais de educação e de saúde, os hospitais regionais, os hospitais municipais e assim por diante. Então, além de promover a interação entre os centros acadêmicos, ele promoveu um adensamento de serviço local, que foi muito importante para que cada localidade ganhasse vulto e autonomia, aquelas que já não tinham, né? Em 2008, veio uma última camada muito importante em escala nacional,
de investimento, tanto em serviço quanto em tecnologia e recursos humanos para a telesaúde, que foi o Projeto Nacional de Telesaúde para Atenção Básica. Hoje a gente chama de Telesaúde Redes, né? Inicialmente, esse projeto previa 9 núcleos no Brasil todo, que, além do serviço que eles já prestavam, no caso de Minas Gerais, Santa Catarina, Pernambuco, etc., que já faziam, por exemplo, telelaudo, telediagnóstico em larga escala, no estado inteiro, eles também o fariam de forma interseccionada com as unidades de atenção básica e com as equipes de saúde da família. Então, qual o resultado disso? Por exemplo, dados de 2018 do Centro de Telesaúde de Minas Gerais, da Universidade Federal de Minas Gerais. Em 2018, eles proviam teleconsulta, telediagnóstico, teleeducação, suporte técnico e treinamentos. Tem uma ideia? Nessa data, eles já apresentavam um acumulado de aproximadamente quase 4 milhões de exames, 122 mil teleconsultorias e quase a totalidade dos municípios de Santa Catarina, 847 em 2018. Aqui é importante nós salientarmos esses dois números, 3 milhões e 700 mil laudos, né, e 122 mil teleconsultas, que é o que nós tínhamos falado anteriormente. A proporção entre interações de orientação entre profissionais de saúde, que ocorrem só quando existe uma dúvida ou uma questão a se resolver, em relação ao número de serviços executados para prover laudos. Ou seja, o número de laudos é muito maior. Ou seja, a maior parte da telemedicina, da telesaúde, ela é assíncrona. E ela é quase semiautomática, visando o quê? Fazer uma triagem da existência de morbidades, se existe ou não a suspeita ou a evidência de uma morbidade, e a classificação dessa morbidade é a regulação para qual serviço de saúde, qual especialidade deve seguir esse paciente. Então, ela não funciona só para dar o laudo, ela funciona basicamente como uma ferramenta de gestão dos recursos de saúde dentro da sua rede. Essa rede pode ser municipal, pode ser estadual, pode ser entre grupos hospitalares. No caso de Minas Gerais, e nesse caso de Santa Catarina, ela acontece como uma rede estadual. Para ter uma ideia, por exemplo, Santa Catarina, aqui nesse slide, nós tivemos o agrupamento, a intersecção de duas redes. A rede de telemedicina do Estado, que provê laudos, e provê até hoje. Então, não foi um projeto só de 2002, 2003, tornou-se o quê? Um programa absorvido pelos governos do Estado para prover assistência mais rápida para essa população e, principalmente, evitar o trânsito de pacientes pelo Estado buscando um especialista. E, ao mesmo tempo, reduzir tempo na triagem desses pacientes, saber quem efetivamente tinha uma doença e quem não tinha, e quem tem uma doença que passe à frente, na fila. Um exemplo interessante disso são os serviços de teledermatologia. Tem vários no país. Esse de Santa Catarina foi um dos primeiros também, e atualmente, qual é o resultado que ele apresenta? O resultado que ele apresenta, por exemplo, o HU da Universidade Federal de Santa Catarina, a maior parte, mais de 90% da demanda do HU em dermatologia é câncer de pele. Eventualmente tem hanseníase ou coisa do tipo, mas a maior parte é câncer de pele. E quando vai para o HU, já vai o câncer de pele com a biópsia feita, porque o indivíduo, o paciente que foi identificado com uma lesão de pele e pela teledermatologia foi identificado que essa lesão de pele tinha uma grande chance de ser um melanoma, um carcinoma, em vez de ele ir para o dermatologista, ele vai direto para a biópsia. Então, se faz uma verificação se efetivamente da gravidade dessa lesão
né, do tempo e etc. E quando ele sai da biópsia, tem o resultado da biópsia, ambos são encaminhados direto para o dermatologista. Então, a fila nos serviços especializados diminuiu muito. E, principalmente, a organização da fila com relação ao nível de gravidade, de urgência. Se vocês puderem observar nessa figura, é uma figura de mais pré-smartphone. Se você olhar aqui na mão dessa pessoa. Já naquela época, a gente está falando de 2009, 2010, o que ocorria é que, mesmo sendo numa fase pré-smartphone, existia assim, uma intersecção entre o serviço de telediagnóstico, de telemonitorização, teleconsultoria e também o serviço socorrista. Ou seja, vamos priorizar, caracterizar o caso que está em emergência e, ao mesmo tempo, já orientar o serviço de pronto-socorro para que ele seja preparado para aquele caso. E qual é o serviço de pronto-socorro que está disponível para aquele caso, né? Só em Santa Catarina, são mais de 1,7 milhão de laudos, mais 2 mil pontos implantados, e cobre todo o estado de Santa Catarina, ou seja, 100% dos municípios hoje têm mais de um ponto de aquisição de dado, de eletrocardiograma, de raio-x, tomografia, etc. E isso contribui muito para, principalmente, regular a demanda. Ou seja, fazer com que seja evidenciado mais rápido quem é paciente e é paciente para onde e em que ordem na hierarquia de urgência. Essa figura, que é uma clusterização da rede, da RUT, é uma figura atual que demonstra o quão essa rede se tornou viva em aproximadamente, a RUT, primeiro núcleo foi criado em 2007. São 13 anos. Em 13 anos, ela cresceu fantasticamente e cada nodo desse maior, como o da UFRJ, como da Unifesp, como da Universidade Federal de Santa Catarina e outros, eles são núcleos dentro das universidades e ao redor, como nós havíamos comentado antes, estão outras instituições que prestam serviço e educação na rede metropolitana ou além dela, e que estabelecem uma relação viva, intensa, de troca de informação remota para assistência e principalmente para educação, né? O que a RNP propôs foi que o Brasil todo, já a partir de 2015 aproximadamente, estivesse, pelo menos, dentro dos hospitais universitários, absolutamente conectado e trafegando informações para formação em saúde e para assistência em certa medida. Dito isso, eu gostaria de partir para o afunilamento, que um dos segmentos da telemedicina e telesaúde, que é a telepsiquiatria. Volto a ressaltar, o termo telepsiquiatria é muito mais para uma acomodação de termo, mas quando a gente fala em telepsiquiatria, a gente entende que estamos envolvendo outros profissionais além dos psiquiatras, mas também neurologistas, psicólogos, enfermeiros e etc. O que é mais assustador é que a telepsiquiatria tem quase 70 anos. E ela começou justamente para oferecer serviço de saúde mental para prisioneiros na psiquiatria de Nebraska, nos Estados Unidos. Atualmente, a telepsiquiatria ela é um dos segmentos de serviço da telesaúde mais desenvolvidos. Em termos de número de serviços, ela só perde para os serviços de teleradiologia, por causa do grande volume de trauma e etc., principalmente volume de trauma. Todavia, no Brasil, ao contrário da maior parte do mundo, a telepsiquiatria é algo relativamente recente e que ainda esbarra numa série de restrições regulamentatórias.
O que é importante ressaltar que, do ponto de vista internacional, de percepção de qualidade de serviço para a telepsiquiatria, verifica-se que, desde 2013, as publicações internacionais, inclusive pelas grandes associações de saúde mental do planeta, atestam que o serviço, em geral, os serviços prestados remotamente pela telepsiquiatria são equivalentes em termos de resultados àqueles prestados de forma convencional, aqueles prestados de forma presencial, né? Nós temos publicações da ATA desde 2013 até 2018, recentemente, evidenciando esses resultados. Todavia, o que acontece é que ainda em várias partes do mundo, e mesmo nos Estados Unidos, etc., ainda existe uma certa resistência em oferecer o serviço ou tornar o serviço muito mais amplo, muito mais capilar para todas as pessoas. Algo que vem mudando, mesmo aqui no Brasil, em função da óbvia demanda, né? Existe uma demanda latente, imensa, com relação à saúde mental, os números são inegáveis, e, por outro lado, nesse período, desde 2013 até 2018, 2015, a gente teve um grande salto de acessibilidade de informação eletrônica, e principalmente de equipamentos que possibilitam essa acessibilidade, e equipamentos que que estão hoje democraticamente na mão de todas as pessoas, popularizado, no caso dos smartphones. Então, e a qualidade da comunicação eletrônica melhorou muito. Ou seja, qualquer um tem acesso à informação eletrônica de qualidade, em termos de serviço de audiovisual, que é o que mais importa até então para um serviço de telepsiquiatria, é a qualidade do áudio, a qualidade da visualização que o psiquiatra, o médico tem do paciente, que o paciente tem dele. Ou seja, prima-se por manter aquele vínculo estabelecido numa sessão psiquiátrica convencional, presencial. É isso que, em teoria, e muitas vezes na prática, os sistemas, as tecnologias, os serviços de telepsiquiatria têm que oferecer, pelo menos, para o mercado assistencial em saúde mental, né? Aqui eu postei um texto do professor Gattas, que já lá no meio dessa década deixava de forma muito enfática, né, os principais pontos da telepsiquiatria feita remotamente e que já era um caso dado, ou seja, já era uma prática universal e que estava sendo incorporada ao Brasil a passos um pouco lentos. Mas o professor Gattas foi um dos pioneiros em oferecer assistência remota em saúde mental para a população. Nessa mesma época, nós tivemos assim, uma enxurrada, nesses últimos 10 anos, de vários serviços privados de telemedicina e telesaúde. O que nós tínhamos claramente até 2010, 2011, 2012, eram serviços oferecidos pela combinação entre as universidades e as secretarias municipais, estaduais e até mesmo o Ministério da Saúde. A partir de 2010, com a maturidade desse mercado, houve um boom de novos players, de novos fornecedores, não apenas de tecnologia para telemedicina e telesaúde, mas de serviços completos, né? Inclusive de psicologia, até porque o Conselho de Psicologia ele foi um pouco mais aberto do que o de psiquiatria e também o CFM com relação à regulamentação e a possibilidade do profissional de saúde atender diretamente o paciente. Algo que está mudando, algo que a gente percebe que está mudando bastante em função principalmente da demanda.
da demanda por profissionais de saúde versus o tensionamento dos casos de doença mental, de distúrbio mental. Agora, no ano de 2020, por ocasião da pandemia do Covid-19, o que nós percebemos é que ocorreu um encontro entre várias tensões, ou seja, o mercado latente por serviço de saúde de fácil acesso e mais barato, de melhor qualidade. Por outro lado, vários players privados e públicos que já estavam prontos, ou quase isso, para entrar no mercado. E, por outro lado, uma população de pacientes, não pacientes, ainda de profissionais que estavam em situação reclusa. Portanto, nós tivemos uma elevação da procura por serviços de comunicação eletrônica, especialmente webconferências, deixando bem claro assim, comunicação por vídeo, na ordem de mais de 100% desse ano. O que fez com que tivesse o surgimento e aparição no mercado de vários players ao mesmo tempo, nacionais e internacionais, e verificamos principalmente que a maior parte deles, até então, ainda não atinge o nível de qualidade necessário para o trato assistencial. E, principalmente, ainda não apresentam ferramentas que sejam dedicadas a cada especialidade dentro das suas características. Ok? Vamos deixar mais claro aqui, do ponto de vista da saúde mental, nós temos características bem específicas. A primeira delas é que precisamos de alta qualidade do ponto de vista audiovisual. Ou seja, precisamos de maior quantidade de frames por segundo trafegando nas duas pontas para que o paciente veja perfeitamente o profissional e o profissional veja perfeitamente o paciente. Isso é o essencial, é o básico, é o feijão com arroz. Ou seja, não pode haver interrupção, porque existe um momento de vinculação, de estímulo do profissional de saúde em relação ao paciente e a resposta desse paciente. Isso não pode ser o meio eletrônico, a webconferência, no caso que a gente está chamando telepsiquiatria, tem que ser um veículo limpo para isso. Não pode ser, na verdade, um veículo ruidoso. Isso não pode acontecer. Se acontecer, a ferramenta não serve, o processo não serve. Tá? Dentro disso, a gente entra numa situação atual, que é uma situação nossa do Brasil e uma situação do mundo inteiro, que é, além da nossa pandemia, nós já tínhamos antes e continuamos tendo, e teremos muito mais, uma epidemia de doenças mentais, de distúrbios mentais. É inequívoco hoje, os dados da OMS já nos oferecem um montante que o planeta gasta cerca de $1 trilhão por ano em custos diretos da assistência em saúde para a saúde mental, bem como os seus custos indiretos, que recaem sobre a Previdência e recaem sobre dias não trabalhados. Ou seja, o indivíduo que está doente deixa de trabalhar e sai do fluxo produtivo. Isso gera aproximadamente $1 trilhão de prejuízo ao ano para o planeta. Essa figura que nós temos agora, que é o matriciamento assistencial, é uma figura que nós vamos começar aqui e vamos terminar um pouco mais lá no final da nossa conversa. Esse começo é para a gente ter uma visão de demanda, por um lado, essa parte roxa da apresentação, e por outro, nós temos uma visão dos possíveis mecanismos para atender a essa demanda, em azul. E no meio nós temos aonde nós precisamos chegar. Nós precisamos ter o quê? Uma maior cobertura, se possível absoluta, da população.
A população precisa ter acesso pronto, imediato. O acesso tem que chegar a ela, ao menos para se fazer uma triagem, se esse indivíduo é propenso ou não a algum distúrbio mental, ainda que seja uma depressão, ainda que seja um distúrbio emotivo. Ok? Nós precisamos conseguir o quê? Ter ganho de escala. A forma com que nós oferecemos o serviço de saúde mental atualmente, ainda que todos os recursos estivessem disponíveis, não teríamos como atender toda a demanda, né? E olhando para essa coluna da direita, em roxo, atualmente no Brasil, nós temos o quê? Aproximadamente 18 milhões de pessoas com depressão. Por outro lado, nós temos apenas 1/3 dos psiquiatras necessários para atender essa demanda. Pelo menos. Ou seja, nós não conseguiríamos formar profissionais, nem de psiquiatria, nem de psicologia, nem neurologia, para atender a nossa demanda. Nem no médio prazo. Provavelmente nem no longo prazo. Porque se a gente observar mais abaixo, nos últimos 5 anos, de acordo com o segmento de saúde suplementar, o número de consultas psiquiátricas subiu em quase 40% em 5 anos. Isso quer dizer que nós temos uma curva de aceleração muito acima da nossa curva de formação de pessoal para assistência. Ok? Além disso, ainda nessa coluna roxa da esquerda, em termos de consequência dessa demanda não assistida ou subassistida, atualmente, 37% de todas as licenças de saúde, onde o indivíduo deixa de trabalhar e fica em casa, estão relacionadas à depressão. Por outro lado, a OMS apresenta vários cálculos em que a cada dólar investido no diagnóstico precoce de doenças mentais, a gente ganha 4 dólares. 4 dólares no custo do tratamento, 4 dólares na economia que a gente faz do sistema previdenciário, 4 dólares na economia que nós fazemos em dias trabalhados desse paciente. Mesmo assim, ainda que a gente chegasse a todos os pacientes, presencialmente ou remotamente, como nós estamos conversando agora, onde a nossa interação é baseada em áudio e em imagem, literalmente em vídeo, ainda assim, o nosso insucesso terapêutico estaria perto de 50%. O que quer dizer isso? Quer dizer que, dadas todas as tentativas terapêuticas para um paciente com depressão, com ansiedade ou coisa do tipo, a gente tem na média que 50% dessas tentativas falham ou são bem-sucedidas até o término do tratamento, depois o paciente retorna, ele é remissivo ao ponto inicial. Um exemplo muito notório desse quadro é o tratamento cognitivo. Cerca de 40% a 60% dos pacientes tratados retornam ao ponto inicial de agudização da depressão, da ansiedade, em função de que ele não era o paciente ideal para aquele tipo de terapia. Então, não tendo sucesso com a terapia cognitiva, passa para outro tipo de terapia medicamentosa ou outras opções de acordo com o perfil de cada paciente. Isso tem que ser mudado. Já existem formas de nós assim anteciparmos qual é a terapia mais adequada para que tipo de paciente. Vale ressaltar que, se o paciente ele não tem um sucesso, ele não encontra um resultado positivo na primeira terapia,
ele tende a se frustrar e abandonar a terapia. O que, em termos de Brasil hoje, embora a gente tenha muita discordância entre as fontes de números no Brasil, é possível afirmar que a gente chegue perto de 80% de abandono terapêutico. Ou seja, a cada R$100 que se investe naquele paciente que chegou até o sistema de saúde, público ou privado, não importa, ele chegou lá, cada R$100 que você investiu no tratamento daquele paciente, R$80 são praticamente jogados fora, porque ele foi embora. E ele é um paciente que abandona o tratamento, ele é frustrado com o tratamento, vai demorar muito mais para ele voltar. Ele só vai voltar quando ele tiver uma situação muito mais agudizada, mais profunda e muito mais difícil de ser recuperada. Então, nós voltamos aqui para a coluna do meio, e além de cobertura, ganho de escala, regular a demanda, ou seja, que paciente ou que gravidade de paciente é para qual profissional, para qual momento, é preciso, na constituição de uma matriz assistencial, uma nova matriz assistencial, também investir muito na adesão e na economia direta e indireta, em razão da crescente curva de distúrbios mentais, né? Esse é um entendimento brasileiro e é um entendimento mundial muito mais forte, principalmente na Europa e Estados Unidos. Se por um lado você tem os Estados Unidos, já tem claro, e que eles já vem adotando procedimentos, inclusive as seguradoras de saúde, porque per capita a depressão é a doença que mais custa para o sistema de saúde privado norte-americano. Eles já têm o entendimento que eles precisam investir em precocidade no tratamento e precocidade no diagnóstico, inclusive diagnóstico subclínico. Por outro lado, por exemplo, a Inglaterra vem fazendo a mesma coisa ou mais que isso. A Inglaterra vem estabelecendo programas e estudos onde é possível identificar traços depressivos, ansiosos, etc., em crianças e pré-adolescentes. Os números da Inglaterra têm mostrado que eles chegam numa relação de, com mais cedo identificada a propensão a um distúrbio mental, existe o quê? Uma relação de cada libra investida nisso e resulta numa economia de 7 libras. Quando eu invisto em precocidade, versus quando eu não invisto em precocidade. Só para a gente fechar, em termos de instrumentos para viabilizar os pontos que nós colocamos, o que nós percebemos em termos de movimento e realizações do contexto internacional, e mesmo no Brasil, é o investimento em uma triagem autoaplicada na população. Cada vez mais nós temos sistemas de software mesmo, via celular ou via computador, baseados em questionários e psicometrias, que têm oferecido uma primeira triagem, um mapeamento da população, daqueles indivíduos que têm alguma propensão ou estão em alguma situação difícil, passando para quê? Para uma segunda camada, onde é possível fazer um pré-diagnóstico ou uma verificação subclínica, a partir, inclusive, de dados mais objetivos, padronizados, onde a triagem e a aplicação de questionários ela é padronizada, ou seja, a gente consegue replicar essa triagem e ter uma ideia muito mais sólida em termos de comparação. Acrescida isso, o que vem se investindo bastante, o mercado está crescendo muito, é o mercado de wearable, com vários dispositivos de aquisição de dados fisiológicos que venham a complementar, subsidiar as escalas, as psicometrias, de forma que tenhamos um resultado baseado em informações mais objetivas. E até mesmo é possível identificar indivíduos com propensão a algum tipo de distúrbio mental de forma muito mais precoce, com muito mais acuracidade e até mesmo preditivo com relação à escolha terapêutica para aquele paciente. Dentro disso,
na média, fazendo uma verificação de da maior parte das iniciativas que vem ocorrendo no planeta em termos de oferta de serviços e oferta de tecnologia, software, hardware para a telepsiquiatria, nós percebemos 3 agrupamentos. O primeiro agrupamento é o básico, que é a qualidade ou alta qualidade audiovisual. E o gerenciamento da aquisição de vídeo em tempo real, e não só o vídeo, mas o que o psiquiatra ou outro profissional quer enxergar no paciente. Então, um gerenciamento do foco, do ângulo de tomada de imagem do paciente. É nisso que vem se investindo. Ou seja, em termos um pouquinho mais técnicos, quando a gente fala de alta qualidade audiovisual, presume-se pelo menos 36 frames por segundo de transmissão de vídeo. Quando a gente fala de foco, quando o próprio profissional de saúde ele consegue, sem ter que interromper a condução da entrevista, ele consegue fazer uma aproximação do foco nos olhos do paciente e na mudança de fisionomia de acordo com os estímulos que esse mesmo profissional vem conduzindo na entrevista. Esse é o feijão com arroz, esse é o mínimo que tem que ser oferecido e que algumas empresas, principalmente no plano internacional, já têm oferecido. Por outro lado, na base, aqui o terceiro grupo, a gente fala de o pós-atendimento, basicamente, que é a interoperabilidade com o prontuário eletrônico do paciente, qualquer registro do paciente, para fins de controle assistencial pós aquela entrevista, para fins de faturamento, para fins estatísticos, e, ao mesmo tempo, com fins de pesquisa, e que esses dados sejam passíveis de ser automaticamente exportados para outras bases, ou um conjunto de bases para que se faça estudos científicos populacionais. Esses 2 agrupamentos é o feijão com arroz, é o mínimo que os melhores serviços internacionais de telemedicina, telepsiquiatria vêm oferecendo. Por outro lado, e até é o principal foco da nossa discussão, é o grupo do meio, que é o grupo que oferece dados explícitos e dados fisiológicos em conjunto com a entrevista psiquiatra. Embora não seja tão difundido ainda não é, mas já existe um volume relevante de serviços no planeta e também de players que fornecem equipamentos e software de indústrias muito bem estabelecidas para que viabilize esse tipo de serviço. Basicamente, a gente tem já um mercado constituído de fornecedores de software, de serviços, de equipamentos para aquisição de dados fisiológicos / saúde mental. Dentro disso, a gente destaca principalmente a padronização dos protocolos de anamnese, de evolução, de escalas. 2, a conversão automática de toda a discussão que acontece via eletrônica, ou seja, todo o nosso áudio que nós estamos colocando aqui poderia ser convertido em texto e tornar-se o quê? Um arquivo original, puro, sem intervenção humana, portanto objetivo. Ao contrário do que nós temos hoje, em geral, que é o quê? O profissional realiza uma sessão, realiza uma entrevista psiquiátrica ou terapia, e depois disso ele faz as anotações, o entendimento dele sobre como do paciente, qual é a condução para esse paciente. Ao contrário disso, como nós temos a transformação automática de toda a discussão em texto, esse texto, primeiro que ele facilita, ele desonera o esforço do profissional de saúde em ter que lembrar e gastar tempo para redigitar. E segundo, que esse texto em si, do ponto de vista de
acuracidade, ele é muito mais próximo daquilo que aconteceu do que uma interpretação dele. Ok? E, por último, provavelmente o mais importante que vem acontecendo é a aquisição de dados fisiológicos de forma simultânea. E vamos destacar nessa apresentação a dilatação da pupila, também chamada de pupilometria, o monitoramento dos movimentos dos olhos, o jargão de mercado é eye tracking, e combinado com um EEG. Ou seja, essas três aquisições de dados ocorrem de forma simultânea no mesmo timeline, sincronizada com uma anamnese, sincronizada com a evolução, sincronizada a aplicação de qualquer questionário ou psicometria. Ok? Eu tomei a liberdade de pegar um trabalho que o nosso grupo está fazendo agora, está constituindo esse trabalho, face à pandemia do Covid-19, que é a modelagem de uma escala, de um questionário, na verdade, de 1992, do Lewis. Esse questionário está sendo modelado pelo nosso pessoal para que ele possa ser auto-aplicado e de forma eletrônica. Os pacientes possam, de onde eles estiverem, por eles mesmos, acessar as questões, responder as questões, e aí estabelece médias que indicam qual é o nível de saúde mental desse paciente de forma geral, né? Uma curiosidade, a primeira delas é que esse trabalho, essa revisão, aconteceu em 1992 pelo Lewis, e na época ele já fazia fortes considerações de que o resultado de um questionário dessa natureza auto-aplicado pelo próprio paciente apresentava resultados muito semelhantes quando esse mesmo questionário era aplicado por um profissional. Ou seja, boa parte do trabalho, do esforço que acontece no processo de diagnóstico e tratamento de saúde mental pode ser realocado para o próprio paciente ou para outros profissionais, deixando o especialista ou o super especialista mais livre, com mais tempo, para atender a demanda devidamente classificada da sua capacidade. É uma capacidade muito mais alta e muito mais cara e rara. Nós não temos profissionais. Mesmo de psicologia, de psiquiatria, de neurologia, etc. Existe uma escassez de profissionais. Então, a partir do momento que você oferece uma ferramenta dessa natureza, em que o paciente pode se auto-aplicar uma avaliação, primeiro que a gente consegue ter a chance de fazer o quê? Fazer um mapeamento em larga escala da população. De outra forma, não seria possível. E segundo, que a gente desonera um pouco os profissionais super especialistas. Isso é ganho de escala, isso é cobertura populacional. Outra forma de aquisição de dados objetivos é a pupilometria. A dilatação da pupila é uma técnica antiga, inclusive, do ponto de vista de saúde. Nós temos registros desde 1908, 1909, os primeiros trabalhos nos Estados Unidos acerca a utilização da dilatação da pupila para indicar algum tipo de enfermidade em diversas áreas, não só na área de saúde mental. Importante do ponto de vista dessa técnica. A nossa pupila ela pode dilatar em 3 circunstâncias, basicamente. Primeira delas é a exposição à iluminação. A segunda é por qualquer ingestão de algum tipo de substância que altere a percepção do indivíduo. E a terceira é quando ele tem algum tipo de elevação da carga cognitiva e ou da carga emocional. E isso que mais nos importa. Ou seja, conseguir mapear quando é que
o indivíduo dilata a pupila em função de um maior esforço cognitivo, um maior esforço emocional, né? Em que medida isso acontece? Em que medida a gente consegue indexar essa dilatação da pupila a um dado fato, a uma dada exposição, um dado estímulo? Tem dois exemplos, dois gráficos que a gente pode observar de algumas experiências. Uma delas é a exposição de pacientes a imagens de três intensidades emotivas diferentes, né? A primeira delas é sobre violência, a segunda delas são dados cotidianos, e a terceira delas é, em azul, imagens eróticas. Na verdade, são todas imagens, né? Figuras foram utilizadas nesse estudo. Dados do dia a dia, ou seja, imagens do dia a dia, do cotidiano, sem muito impacto, a gente percebe que a curva em verde, ela pouco se pronunciou, né? Ela teve um pronunciamento quase que no mesmo patamar do que a pupila estava antes da exposição à imagem. Por outro lado, quando a gente fala de violência e de sexo, a pupila salta quase que uma ordem para cima ou duas ordens para cima. E o mais curioso também é que esses dados esse estudo foi dividido em duas camadas, onde os pacientes foram expostos a imagens que eles já tinham visto antes e imagens que eles viram pela primeira vez. As imagens que eles viram pela primeira vez, pela segunda vez, ou mais que isso, com relação a dados do cotidiano, a gente percebe que existe o quê? Uma proximidade maior entre o novo e aquilo que já teria sensibilizado a mente desse paciente. Quando nós falamos de sexualidade de violência, a coisa fica muito diferente. Por exemplo, em violência, os dados antigos, ou seja, aqueles que já chocaram o paciente uma vez, eles são muito mais fortes, muito mais representativos, expressivos para o paciente, claro, e representados pela dilatação da pupila. E as imagens eróticas, o novo e o velho quase que se sobrepõem em algum momento. Ou seja, é um dado que tem alta recrutabilidade do ponto de vista de atenção cognitiva e emotiva do paciente. Provavelmente, a técnica mais importante desse conjunto é quando se intersecciona, sincroniza a aquisição simultânea de tipos de dados diferentes. Porque o cruzamento desses dados ajuda a confirmar um dado esforço cognitivo e emocional e até mesmo referenciar qual é a valência desse esforço, né? Nós temos aqui duas técnicas utilizadas ao mesmo tempo: a dilatação da pupila e o monitoramento do movimento dos olhos. Ao fundo, essa imagem dessa mulher aqui é uma imagem de vídeo que está sendo exposta para o paciente. A técnica que faz a aquisição dos movimentos dos olhos e principalmente o ponto de fixação dos olhos em áreas-alvo e por quanto tempo os olhos ficam fixos nesse olhar, que em geral varia de 100 a 300 milissegundos, nos indica qual é o grau de interesse desse paciente nesse vídeo e principalmente exatamente em que pontos o seu interesse se deu mais. Correlacionado a esse dado, nós temos em que momento
em milissegundos, a pupila desse paciente esteve mais ou menos dilatada. Ok? O cruzamento dessas duas informações já indexam de forma bastante satisfatória, ou seja, qual é o grau de envolvimento desse paciente com essa figura, o que está interessando para esse paciente nessa figura e até mesmo qual é a intensidade. Cleidson, falta muito ainda para você finalizar a apresentação, porque a gente tem mais de 1 hora já e acho que seria interessante deixar um tempinho para pergunta, discussão, né? Sim, falta só um pouco mais. Eu posso ser mais rápido ou então dividir em duas. O que você acha? Obrigado. Nós podemos dividir em duas. Eu posso falar rapidamente, abrir para perguntas agora, concluir essa parte aqui no eye tracking, e a gente segue para a combinação com EEG numa próxima apresentação, porque a combinação com EEG é um pouco mais densa. Tá, acho que pode ser, a gente deixa para uma outra reunião, então, essa parte de biosensor focado no EEG, mas aí você conclui essa parte de pupilometria e a gente vai para as perguntas. Tá bem. Para concluir essa parte da apresentação, vamos fazer algumas demonstrações adicionais do eye tracking. O que vocês veem aqui na figura da direita é um equipamento de aquisição tanto do movimento dos olhos quanto da própria variação da pupila. Esses equipamentos na verdade, existem já modelos muito mais simples, mais leves, e a tendência é que ele venha, todos os seus atributos funcionais, venham a migrar, por exemplo, para a câmera de um notebook, para a câmera de um celular. Ok? A partir desse equipamento, vou apresentar um outro teste para vocês, um outro ensaio, que são apresentadas várias figuras para o paciente, né, figuras ou vídeos com intensidades diferentes do ponto de vista de expressão emotiva, e, através de um mapa de calor, a gente consegue identificar quais foram os textos ou as imagens em que o paciente manteve maior atenção. Cruzando com os dados de pupilometria, é possível inferir qual é o tipo de interesse do paciente e até mesmo qual é a valência desse interesse, né? Em termos assim, de aproximação ou de refutamento, e até mesmo se esse refutamento ele é um pouco mais depressivo ou ao contrário disso. Tá bem? Muito obrigado, e a continuação dessa apresentação nós podemos realizar em um outro momento. Obrigado. Beleza. Muito obrigado, Cleidson, pela apresentação, foi excelente. Vou abrir agora para pergunta. Se alguém quiser fazer pergunta, pode fazer pelo microfone mesmo ou pelo chat que a gente lê aqui. E o Cleidson responde. Oi, Cleidson. Sou o Paulo, sou aluno do professor André também. Eu cheguei um pouco atrasado na apresentação, mas eu achei muito interessante assim, as coisas que você falou. Você tem estimativa do tamanho do mercado dessas aplicações dermatológicas e radiológicas, assim, esse diagnóstico feito à distância? Isso já Desculpa, pode falar. Não, era essa a pergunta. Isso. Tá, vamos lá. Tamanho de mercado. Tamanho de mercado depende do índice que você estiver utilizando, tá? Do mercado e a gente eu posso inclusive, que no final dessa apresentação eu tinha alguns tópicos que eu queria, em momento oportuno, discutir com vocês. São tópicos específicos. Tópico de mercado, por exemplo, mas eu posso dar uma prévia para você. Se você falar de dermatologia, basicamente, qual é o nosso problema? O nosso problema é que eu tenho uma quantidade de pacientes que não deveria estar na fila dos hospitais especializados. Sim. Eles não era para estar lá. Então, a dermatite, o que ele está fazendo lá? Importância, assim, né? A triagem tem uma importância fantástica. Por quê? E aí é onde é que mora o interesse de mercado. O interesse de mercado mora
quando você pega um paciente que poderia ter sido curado, até na própria biópsia, e ele não foi visto. Eu tenho um problema de metástase, um problema sistêmico. E aí eu entro num grande custo. Entendi. Tá? Então, a avaliação de mercado se dá nesse ponto. Quem é que paga esse custo? Né? Quem paga esse custo hoje, em geral, infelizmente, é o sistema público. Mais do que o privado, inclusive. Por outro lado, quando a gente fala da área de saúde, nós temos uma outra situação. Desculpa, a área de saúde mental. Nós temos uma outra situação. Uma situação um pouco mais grave. Em termos de valor, ela é muito mais grave do que o segmento oncológico. Por incrível que pareça. Os dados dos Estados Unidos... Oi? Por conta da prevalência? Por conta da prevalência. Por conta da prevalência, da quantidade de pessoas... Né? Se eu tenho quase 18 milhões, os números diferem um pouco, mas no Brasil são quase 18 milhões com depressão. É muita coisa. Só essa doença come cerca de 37% de todos os pedidos de licença saúde. Então, isso faz com que eu tenha um custo direto assistencial, eu tenho um custo indireto previdenciário, porque esse indivíduo parou de trabalhar, ele está sendo pago de alguma maneira, em geral, para o governo ou pelo seguro-saúde dele, seguro pensionista dele. E a gente tem um custo produtivo do país em si, ou da indústria, que esse indivíduo para de trabalhar. Entendi. Ou trabalha com menor quantidade. E existe um custo crônico. Qual é o custo crônico? Quando o paciente não é identificado como tal, precocemente... Ele tem uma diminuição da produtividade que afeta por um tempo prolongado, sim. Por um tempo prolongado e, em certos casos, como o que mais a gente vê no IPQ, afeta para sempre, porque ele já está no estágio tão adiantado da doença, em que todas as terapias são, basicamente, reativas a um problema instalado. Você não consegue mais trazer aquele indivíduo para o nível de capacidade cognitiva que ele tinha antes, para o nível de disposição que ele tinha antes. Tá certo. É onde mora, mas números em relação a isso, o número mais absurdo que saiu agora é em 2017, 2018. A OMS já estima em $1 trilhão que o mundo gasta com depressão e ansiedade. Nossa. É muita coisa. E muita coisa que afeta diversos atores da economia. Por isso, ele se tornou quase tão interessante do ponto de vista de mercado como a cardiologia. Só não se tornou tão interessante ainda numa questão de tempo, e até porque a cardiologia ela grita mais alto por causa do desfecho, né? O desfecho é um derrame, o IAM. Tá certo. Obrigado. Por nada. Bom, numa próxima apresentação, a gente pode focar em números, e eu trago para você o número, tem um espelho do mercado, que é o quanto cada segmento tem investido em saúde mental, principalmente os seguradores de saúde. Tá. Muito bom. Eu aguardo ansiosamente pela próxima etapa, então. Muito obrigado, por disposição. Cleidson, tem uma pergunta também, sobre o telediagnóstico, né, que representa o maior montante aí da telemedicina, mais especificamente o telelaudo, que você comentou que o papel do especialista seria fazer uma avaliação descritiva dos exames complementares. Você falou do eletrocardiograma, né, descrever o supra de ST, mas não ficou claro para mim por que não dar continuidade. É muito comum exames principalmente eletro, de radiologia, que o radiologista que está interpretando o exame, no final ele faça uma correlação e sugira possíveis diagnósticos, né? Ele vai descrever a imagem, tem uma massa com densidade tal, volume tal nessa região, e no final, a última coisa do laudo, após a parte descritiva, existe uma sugestão, né? Considerar a possibilidade de tal e tal diagnóstico, né?
isso aí não entraria por conta de regulamentação, barreira de regulamentação aqui no Brasil? Como é que é isso? Vamos lá. Existem as duas coisas, tá? Regulamentação, e a regulamentação não é só, ela não é genérica, ela não é genérica para radiologia, no caso de imagens de raio-x, imagens de tomografia, versus para imagens de eletrocardiograma, tá? Cada qual tem lá mais ou menos a sua regulamentação. Mas a ideia geral do telelaudo é que, no telelaudo, no caso do ECG, por exemplo, ele vai ser basicamente descritivo e talvez ele sugira alguma possibilidade, mas ele não conclui diagnóstico. Ele não afirma é isso. Tá? A afirmação de que é isso ou é aquilo, ou de que precisa mais investigação, é no momento posterior. Quando o médico cardiologista ou qualquer outro médico que tenha solicitado o resultado desse exame, faz a avaliação conjunta do laudo, da imagem do laudo, de outros exames que ele tenha solicitado, exames laboratoriais, por exemplo, né? E a anamnese ou investigação presencial que ele tenha feito do paciente. Esse conjunto de informações é que vai permitir que o profissional chegue a um diagnóstico, assuma um diagnóstico, né? Ele pode, no caso de exames, por exemplo, de raio-x, de ressonância, etc., ele pode até sugerir possibilidades mas ele não pode fechar o diagnóstico. Tá, entendi. Eu imagino que isso seja mais problemático na parte da radiologia até do que do eletrocardiograma, né, que não é uma informação tão complexa, talvez, e assim, no eletroencefalograma, que eu trabalho com EEG, né, faço laudo à distância, mas assim, os achados do EEG, eles dificilmente, é muito raro você ter um achado muito patognomônico específico, você fechar um diagnóstico só pelo EEG, mas é comum a gente fazer o que a gente chama de correlação eletroclínica, né? Com base nesses achados, aí você sugere, né, 2 ou 3 possibilidades diagnósticas, até para ajudar o médico assistente, mas tudo com uma linguagem, assim, nada de fechar um diagnóstico, de sugestão mesmo, né? E aí acho que não teria problema, né? Isso é permitido, até porque eu acho que ajuda. Não, isso não tem problema. Um cuidado que nós tomamos lá deixa eu ver aqui, lá em 2008, mais ou menos, lá no estado de Santa Catarina. Por exemplo, com eletrocardiograma, de não permitir muita variação do ponto de vista de denotação do cardiologista. Ou seja, se é supra-ST, é supra-ST, não é para escrever outra coisa, outro entendimento dele da mesma coisa, que é o que a gente via, né? Porque isso pode gerar alguma confusão ou má interpretação. Principalmente quando a gente faz a análise do volume de dados para pesquisa, ou para epidemia, ou para faturamento, seja lá o que for, para gestão, e até para o encaminhamento para o próximo profissional. Então, o que nós fizemos? Pegamos toda a biblioteca do Colégio Brasileiro de arritmia e incorporamos a plataforma de telelaudo para cardiologia. Então, os profissionais que dão laudo têm que obedecer àquela nomenclatura, para evitar justamente esse tipo de deformação. Entendi, obrigado. Entendeu? Só uma parte, no caso ultrassonografia, que é extremamente operador dependente, aí as coisas mudam um pouco, tá? Certo, faz sentido. Alguma outra pergunta? Acho que a gente teve uma perda de participantes agora no final, mas como está gravado, eu vou disponibilizar o link do YouTube, vou upar hoje mesmo, então o pessoal vai ter a oportunidade de ver. Acho que mais nenhuma pergunta. Bom, obrigado, Cleison. Foi excelente mesmo a apresentação. Eu gostei muito também. Obrigado, Cleison. Cabe bem no momento aí que a gente está vivendo, né? A telepsiquiatria, antes que era restrita aí ainda, né, a um grupo, agora todos estão precisando lidar com essas plataformas, tanto na assistência quanto na pesquisa. E obrigado aí. E vamos combinar uma próxima reunião aí, se você puder fazer outra apresentação, engrandecer. Acho que alguém falou alguma coisa. Oi, Laís.
Vai continuar daqui 15 dias ou a gente... Vamos continuar quinzenal, porque a outra foi uma reunião extraordinária, né, que o André pediu. Aí você poderia, Cleiton, daqui a 15 dias? Posso sim. Complementar? Se você preferir, a gente deixa para outro momento também. Não, pode ser daqui a 15 dias. Nós estamos quase todo mundo encarcerado em casa. Beleza. Então, a gente pode fazer daqui a 15 dias. Não, então fica combinado. Então, o Cleiton vai retomar essa questão da telesaúde no dia 27 de maio, na quarta-feira também, no mesmo horário. Então, obrigado aí. Por nada, eu que agradeço a vocês, viu? Até mais, gente. Até mais. Tchau. Fiquem bem todos. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Stay safe.